Muito boa noite. Estamos no Poder Local relativamente ao Concelho de Loures e eu tenho hoje comigo uma estreante representando a CDU, o PCP-CDU. Ana Goulart, muito obrigado por estar connosco, e do meu lado esquerdo estão já caras conhecidas do programa, Pedro Cabeça pelo PS e Nuno Botelho pelo PSD. Porque estamos hoje particularmente pressionados com o tempo, por razões pessoais aqui dos nossos participantes, vamos já dar início e eu vou pedir, enfim, começando como é normal pelas senhoras, vou pedir à Ana Goulart que inicie aqui as hostilidades, entre aspas, já se sabe, que inicie aqui a nossa conversa com o seu tema pessoal para hoje, para o qual tem 3 minutos. A todos o meu agradecimento por estarem aqui, a Ana Goulart em particular, porque é uma estreante e espero que se dê bem. Muito obrigada. Começo por desejar boa noite, nomeadamente aos meus parceiros, por assim dizer, de debate. Eu, em nome do PCP, da CDU, trago para tema as recentes medidas anunciadas para a administração pública e muito em concreto para os trabalhadores da administração pública, nomeadamente o anúncio ou a notícia avançada na edição de sábado pelo Semanário Expresso da eventual redução de 4% em média dos salários dos trabalhadores da administração local, o aumento do tempo semanal de trabalho de 35 para 40 horas semanais e também o regime de mobilidade especial, agora designado de requalificação, que impõe aos trabalhadores da administração pública uma permanência de 6 meses neste regime, recebendo 2/3 do vencimento, outros 6 meses recebendo metade do seu vencimento e os restantes 6 meses 1/3 do seu vencimento, sendo que, alcançados os 18 meses de permanência neste regime, o salário é equivalente a 0. Bom, eu creio que ao trazer este tema para debate por um lado, demonstrar de facto aquilo que é, em termos de ataque aos trabalhadores da administração pública, o modo de atuar do atual governo PSD-CDS. Naturalmente que este ataque e estas medidas recentes anunciadas, sobretudo a redução do 4% nos salários e o regime de requalificação, em que ao fim de 18 meses neste regime o trabalhador fica com um ordenado zero, o que obviamente todos nós somos trabalhadores, todos nós sabemos o que é que isto quer dizer, portanto o trabalhador muito provavelmente irá à procura de um novo emprego, se o arranjar, na situação em que as coisas hoje estão, e ao fazê-lo naturalmente terá que se despedir, ficando portanto sem acesso a subsídio de desemprego. Isto é de facto uma profunda monstruosidade. E este ataque aos trabalhadores da administração local, naturalmente criando um clima de grande desmotivação, de instabilidade laboral, acaba por resultar também naquilo que tem sido a praxis, por assim dizer, do governo de Passos Coelho e Paulo Portas, digamos, um ataque sério às funções sociais do Estado. Sendo que falta ainda, não é, referir um outro aspecto, não de menos, no nosso entendimento, que é, de facto, a constitucionalidade destas medidas avançadas, em nosso entender, profundamente a ferirem feridas de inconstitucionalidade e representando, talvez, digamos, o momento de maior ferocidade
contra os trabalhadores da administração pública, que aliás já têm vindo a ser, digamos, alvo preferencial deste ataque do governo PSD-CDS. 3 minutos, podemos. Pedro Cabeça. Eu trago hoje um tema mais local, que tem a ver com desta semana, de alguma importância, que depois se encadeia com o que vamos a seguir, de alguma forma também, que é o cartão Geração S, promovido pela Câmara Municipal de Loures, numa perspectiva de apoio à população sénior, de incentivo a essa população sénior, que representam 18% da população do concelho. E, portanto, este cartão tem esta particularidade de apoiar e, portanto, conseguir descontos através do cartão para as pessoas da terceira idade, para essa faixa de 18% da população, nomeadamente através também da própria Câmara com as suas empresas municipais, com descontos até nas taxas em relação a obras de remodelação, portanto, uma série de iniciativas e depois promovendo o comércio local. Estabelecendo parcerias com o comércio local, e este cartão Geração S, que é aplicado a pessoas com mais de 65 anos ou reformados com menos de 65, desde que a pessoa esteja reformada, pode estar reformada com menos de 65, por enquanto ainda existem esses casos, como disse a Liana Goulart, que falou aqui na questão do ataque à função pública. Eu também agora destacava, fazia aqui um parênteses, um destaque também às medidas anunciadas nos cortes das pensões e na ADSE dos reformados da função pública, a ADSE, portanto, obviamente, aplica-se aos funcionários públicos, e aí também aos pensionistas este reforço de carga sobre a questão da ADSE. Portanto, aqui este cartão Geração S visa também combater ou tentar ajudar, de alguma forma, a combater estes ataques. Não é, obviamente, e sabemos que não é este cartão que vai resolver esses problemas, obviamente, pode atenuar e criar uma outra dinâmica. Por outro lado, esta própria dinâmica cria um incentivo ao consumo no próprio concelho. Não é? Todas estas parcerias são feitas com o comércio do concelho, com entidades do concelho. Entidades internas. E com entidades internas. Portanto, isso daí, depois esta ligação à segunda parte do tema, que com certeza iremos explorar. Portanto, é por isso que destaco o cartão Geração S, que acho que é uma excelente iniciativa da Câmara Municipal de Loures portanto, parece-me que pode ser também um pequenino incentivo ao comércio local e, obviamente, ao apoio à população sénior. Ok, muito obrigado. Nuno Botelho. Muito boa noite aos senhores telespectadores. Dar as boas-vindas à Ana Goulart, cumprimentar também o Pedro Cabeça e comentar a CIS Setúbal. Eu tenho três informações rápidas, uma positiva e duas não tão positivas. Começo pelas não positivas. O Partido Socialista, que tem estado numa postura em relação à lei de limitação de mandatos autárquicos, de lavar a mão em Água de Pilatos, recebeu nos últimos dias uma providência cautelar interposta pelo Movimento de Revolução Branca na Câmara Municipal de Beja em relação à candidatura de Jorge Polido Valente à mesma Câmara. O Jorge Polido Valente é hoje, atualmente, Presidente da Câmara de Beja, mas anteriormente foi Presidente de Mértola durante 2 mandatos e agora vai candidatar-se ao 2º mandato em Beja. O que, segundo o Movimento de Revolução Branca, e apesar de eu não concordar com este movimento e com a Providência Cautelar, vai iniciar um 4º mandato. E, portanto, esta nota é importante porque o Partido Socialista tem estado aqui como uma prima-dona nos últimos meses por causa desta situação e, afinal, também vai incorrer no mesmo erro, segundo o Movimento de Revolução Branca. Na minha ótica não há um erro nenhum, mas é para vermos a postura do Partido Socialista a nível nacional e depois os erros que comete a nível autárquico e na sua ligação entre os autarcas e a nível nacional. A segunda nota, menos negativa também, é em relação aos fundos que estão em paraísos fiscais. Segundo uma entidade, que é a Oxfam, que é uma entidade que estuda as várias estatísticas económicas de 90 países do mundo ocidental e do mundo desenvolvido, existem 14 bilhões de euros que foram, nos últimos 2 anos, para paraísos fiscais. Estes 14 bilhões de euros pagariam impostos, segundo as contas deles, cerca de 120 mil milhões de euros de impostos, o que chegaria para cobrir duas vezes a pobreza, a fome em África. 2 vezes. E, portanto, parece-me que isto é uma notícia negativa, em que as pessoas que são mais
posses têm, e os Estados mais ricos têm de arranjar uma maneira de se começar a cobrar impostos a estas transações. Não sou fiscalista, não sei qual é que será a melhor forma, mas isto tem que começar a ser taxado e ser canalizado esse dinheiro, principalmente as grandes transações, para os países e para matar a fome de crianças e pessoas que necessitam de comer em todo o mundo, mas neste caso, em concreto em África, que foi o caso que Oxfam salientou. Também um pouco pela crise, mas pela positiva, a Fundação EDP resolveu triplicar os fundos orçamentais da sua gestão para a área social, por causa da crise civil em Portugal. Passaram de cerca de 4,5 milhões de euros por ano para causas sociais, que subiram para cerca de 14,5 milhões. É uma boa medida da EDP, que também tem lucros, e, portanto, é bom começar também estas grandes empresas portuguesas, e não só, passarem alguns dos seus lucros também para a área social, de modo a minimizar o mais possível o sofrimento derivado da crise de muitas famílias portuguesas. Deixe-me só dar uma nota final, que já não tinha mais uma nota, em relação ao que Pedro Cabeça disse. O cartão Geração S realmente é uma grande iniciativa da Câmara, dar os parabéns à Câmara, mas eu só quero salientar uma coisa. Como eu disse no último programa, parece que as medidas implementadas por Partido Socialista na Câmara em Loures vêm sempre com atraso de 8 anos. Isto foi prometido em 2005 pelo Partido Socialista. Como é que um cartão, uma boa ideia, uma boa iniciativa, praticamente sem custos para a Câmara, demora 8 anos a ser implementado? Só a nota que eu deixar, dar os parabéns, porque é uma boa medida, mas vem com 8 anos de atraso em relação à promessa. E era só esta nota. Muito obrigado. Muito bem. Estamos a cumprir muito os tempos. É bom sinal. Muito bom sinal. Bom, o nosso tema central de hoje tem a ver com empregabilidade no Concelho, com a economia e com a empregabilidade no Concelho. Estamos a falar de Loures e já aqui tivemos uma conversa abordando, enfim, ao de leve estes temas. Vamos hoje aprofundá-los um pouco mais e agora vou começar ao contrário, e começo agora por Nuno Botelho para lançar este tema central para a mesa, para todos conversarmos. Vamos fazer períodos de 4 minutos, 4, 5 minutos, e peço-vos para alguma contenção para podermos regular aqui um bocado, em termos de igualdade, a ocupação do tempo. Muito bem, muito obrigado. Se faz favor. Em relação ao tema que foi escolhido, economia e emprego no Concelho de Loures, é difícil fecharmos o nosso Concelho só para falarmos sobre esta matéria. No entanto, não é uma ilha isolada. Sim. No entanto, infelizmente, fosse só mal do nosso Concelho. No entanto, parece-me que nós temos que salientar aqui 3 ou 4 pontos que eu acho muito importantes. 2, que eu tenho vindo a falar aqui nos vários programas anteriores, que é a nível nacionais, e 2 a nível local. Os 2 a nível nacionais é que o primeiro é que o Governo não está a conseguir combater o desemprego. Muito pelo contrário, as medidas que toma, todos nós podemos achar mais ou bem, melhor ou pior, peço desculpa, em relação à necessidade de cumprir o memorando da Troika. Todos nós podemos dizer que estas medidas servem para pagar a dívida, para pagar os empréstimos e para pagar salários, mas o que é certo é que, em relação ao emprego, não está a criar nenhum emprego, muito pelo contrário. Estas medidas não estão a fazer dinamizar a economia, não estão a fazer crescer a economia, não estão a fazer crescer o produto das empresas e, portanto, as mais-valias e os possíveis empregos. E, portanto, a primeira nota que eu queria deixar muito negativa para as políticas do Governo em relação ao crescimento económico, que não existe, como sabemos, e as políticas que são propostas para a economia crescer não estão a ter sucesso. Eu direi mesmo que, se conheça, não foram implementadas ainda. Há muitas vontades, muita vontade de implementar muitas medidas, mas as medidas não têm sido papel. Eu aqui saliento que tem havido, e é público, é visível, uma guerra entre o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia no Governo. Aparentemente parece que o Ministro das Finanças começa a perder essa guerra, mas já passaram 2 anos de governação, salvo erro, deste Governo, e, portanto, é claramente um déficit muito nefasto, um déficit de políticas de crescimento económico que é muito nefasto para as pessoas. A segunda nota é também o problema europeu. De facto, a economia europeia e a Europa não estão também a ter políticas de crescimento económico. Quem gera a Europa não tem uma estratégia definida, gera a Europa como se fosse quase uma mercearia, não há ideologia, não há uma estratégia financeira.
não há uma estratégia social, não há uma estratégia fiscal e, portanto, o problema é nacional, é verdade. Eu diria que não há Europa. Não há Europa em termos políticos. Não há Europa. Sim. Eu já falamos aqui também há 2 ou 3 rebates sobre isto. A mim parece-me que a Europa meteu-se numa encruzilhada de tal maneira que não sabe o que é que há de fazer. Não sabe o que é que há de fazer. Se, por um lado, uma parte da Europa acha que deve haver introdução de meios financeiros no mercado através da moeda, ou de criação de mais moeda, outros acham que isso pode provocar uma grande inflação e, portanto, andamos nesta discussão. Os países que mais contribuem para a Europa são os países que tiveram muitos problemas de inflação no passado, muitos problemas de dívida pública no passado e, portanto, são escaldados. O que é certo é que, por causa destas situações, países menos envolvidos na Europa, como é o caso de Portugal, a Grécia, os países essencialmente do sul da Europa, estão com muitas dificuldades em crescer economicamente e em conseguir baixar a sua dívida pública, baixar os seus déficits, porque não é impossível fazer as 3 coisas: baixar a dívida pública, baixar o déficit e ter crescimento económico. Haja políticas de crescimento económico para isso. Agora, o que nós poderíamos discutir, e não será aqui hoje, era o que é que nós queremos da Europa. Se queremos uma Europa a caminhar para uma federação, ou se queremos uma Europa a voltar atrás e a caminhar para Estados separados como era no passado. Se calhar temos de discutir isso e os povos todos europeus têm de discutir isso. 2 notas locais. O que é que me parece que não tem corrido menos bem na Câmara? Primeiro, o sinal que a Câmara deu nos últimos tempos, quando mudou a macroestrutura da Câmara, em que deixou de ter uma divisão e um departamento para áreas de atividades económicas e passou a ter uma equipa multidisciplinar. Inacreditavelmente, a Câmara também dá sinais que a atividade económica para a Câmara não tem grande interesse ou não é uma competência que seja prioritária para a Câmara. É evidente que a maior parte das competências de crescimento económico têm de ser definidas pelo Governo Central. Eu disse aqui e repito. Mas eu acho que parece-me que a Câmara podia fazer muito e melhor. A Câmara não pode, no site da Câmara, a atividade económica cingir-se a este papel. Isto é a única coisa que existe na Câmara, informação ao público sobre desenvolvimento económico no nosso Conselho. A Câmara tem um conjunto de parcerias com várias agências de desenvolvimento, com associações empresariais, etc. Mas essas parcerias têm um efeito muito reduzido na criação de emprego no Conselho. Esta é a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota que eu queria deixar é que há uma coisa que a Câmara pode fazer já hoje, se quiser, ou se quisermos para o próximo orçamento para 2014, para o próximo ano, que é baixar a derrama a novas empresas, baixar a derrama às empresas que consigam criar empregos, ou melhor, que consigam criar postos de trabalho, e seria um modo de incentivar as empresas a criar mais empregos e a trabalhar melhor. Agora podemos todos dizer, bem, mas as empresas já poucas têm lucro. Mas as que tiverem são aquelas que conseguem, se calhar, crescer com mais facilidade. E temos de incentivar essas empresas para que possam, com esta redução de impostos, promover 1 ou 2 ou 3 empregos novos. E, portanto, parece-me que a Câmara, apesar de a maior parte das políticas económicas e competências económicas têm de ser, de facto, realçadas, que é ao nível europeu e ao nível do Governo que se devem discutir, mas também a nível local, há formas de motivar a criação de emprego. Muito bem. Pedro Cabeça. Bom, eu obviamente... 6 minutos. Em primeiro lugar, eu ainda há pouco, se calhar pela questão do tempo, não cumprimentei toda a gente, mas obviamente os meus cumprimentos aqui aos meus parceiros, na Golar e no Botelho, claro, Setúbal, mas obviamente toda a gente. Mas pronto, isto foi por causa do tempo, ainda há bocado comecei e fui para lá. E peço desculpa, não foi. Quanto à questão aqui levantada agora pelo Nuno Botelho, uma nota logo primeira que foi, fiquei muito contente que o Nuno Botelho concordo com uma pessoa que eu admiro muito e que já há cerca de 2 anos vem dizendo quase tudo o que ele disse e algumas palavras até são repetidas, que é o Dr. Mário Soares. Pronto, gosto que o Nuno também beba das boas fontes. E o Dr. Manuel Ferreira Leite, o Dr. Marcos Mendes, o professor Marcelo Sousa. Estou a referir que, pronto, algumas das palavras citadas, algumas palavras citadas foram, pronto, mas isso foi uma parte. Mário Soares não é as minhas referências. Obviamente que nós temos um problema que não se pode cingir ao Conselho em questão de economia e desemprego e, como o Nuno disse muito bem, isto vai para além disso, como a própria economia do país também, vamos ser também sinceros, não se pode cingir à questão só nacional. Podemos fazer medidas, mais ou menos, pronto, e daí também concordo que é uma Europa que sem ideologia, é uma Europa que muda dominada
perfeitamente pelos mercados, obviamente, e que são os mercados que controlam em termos económicos e, portanto, a falta de ideologia, que é cada vez mais importante. Permita-me ter aqui assim, ao fim e ao cabo, não sei se é exatamente uma opinião, mas pelo menos uma deixa. Para a mesa também, para trabalho vosso. Eu ouço falar, de facto, muito nas derramas e o Nuno referiu a derramas. Agora, a minha pergunta é, mas vale a pena baixar a derrama mantendo o enredo burocrático e mantendo o estado da justiça tal como estão? É a derrama que vai, enfim, que tem hipótese de melhorar alguma coisa, considerando, enfim, os outros fatores, as outras variáveis do problema? Obviamente que não. Não é? E mais, só por si não. Só por si não é nem só por si, nem é um elemento. E eu desafiava aqui o Nuno, era também na continuação quando ele falou na derrama, aliás, era uma perspectiva que como é que a derrama pode influenciar e exemplos em que a redução da derrama possa influenciar. De qualquer maneira, seria alguma coisa, evidentemente. É uma medida, eu já vou dizer, a questão da descida de impostos por via municipal, neste caso da derrama, pode ajudar ou não, mas se calhar num momento destes, como disse o Nuno muito bem, a derrama, neste momento, é para poucas empresas. A derrama é só quando existem lucros. Se com esse baixamento da derrama que conseguiremos criar mais emprego, bom, ou a derrama, não tenho essa ideia, não me parece claro que se possa criar uma regra em que só existe essa isenção ou baixamento de derrama se houver criação de emprego. Não parece que esta regra seja possível de fazer. Se fosse, se calhar até... E era uma questão a estudar, e se calhar seria interessante. Porque outras experiências, não é? Outras experiências noutros concelhos, em que até baixaram a derrama, o que nós vimos foi um efeito, não baixou o desemprego, por contrário. E o desafio também ao Nuno, porque me desse exemplos Pedro, eu sabia desde o início que isto é um problema nacional. Sim, mas isto são pequenas é evidente, são pequenas atitudes que os municípios podem tomar. No seu bolo, podes dizer assim, são gotas de água, é verdade. Não, são gotas de água. Podem ser consideradas e têm que ser consideradas, mas não é só isso. E esta questão de desenvolvimento da economia e das empresas, ao contrário do que não diz porque a Câmara tem poucas atividades e faz muito pouco pela economia e que a alteração da macroestrutura, inclusive, revela isso. Não é verdade. E não é verdade, porque, em primeiro lugar, agora temos uma coisa que é certa, é preciso fazer muito mais. E as empresas precisam de maior aproximação ao poder político. Isso também não tem poder político local para poderem desenvolver, para saberem exatamente quais são as estratégias. Tem que haver mais apoio em termos de futuro, também em relação ao licenciamento de algumas unidades que já estão a trabalhar e que têm alguns problemas que não dependem só da Câmara, como sabe, estamos aqui nas RANs, nas RENs, coisas que, inclusive, eu posso dar um exemplo interessante que não tem grande piada, até no antigo PDM, ainda em vigor, que obviamente, que já falámos aqui sobre ele também, sobre o atraso ou não, mas também às vezes mais vale atrasado do que mal. Eu lembro-me que no anterior, já falámos aqui também dessa empresa, a antiga Covina, hoje Sangola, metade dela estava em reserva de agrícola. Reserva em RAN. E, portanto, porque foi um erro de quem fez o PDM, portanto, aquela zona era considerada, no PDM não era na Reserva Nacional, portanto, mas estava metade daquela, que já lá estava há anos, e então foi feito no PDM, metade dela era Reserva Agrícola. Portanto, mas isso foi o PDM que se sobrepôs àquilo que já existia. Que já existia. Portanto, é preciso também criar de facto mecanismos que possam possibilitar. Mas é preciso ouvir muito mais, e essa proximidade que eu acho que tem que existir, que já existiu alguma coisa, portanto, Loures que tem neste momento já as condições e as infraestruturas para ter de facto um grande núcleo empresarial. Porque tem os acessos, porque tem os transportes. Loures tem todo o tipo de transportes, não tem em todos os sítios, infelizmente, como todos nós desejaríamos, mas tem todo o tipo de transporte. Barco não tem. Só não tem barco. Bem, pelo menos na altura das chuvas tem. Pronto, mas tirando isso, não tem de facto barcos para transporte. De resto tem tudo. Tem aeroporto, tem comboio. Sim, o comboio muito limitado. Eu estou a dizer que o Conselho não é só Loures. Não é o exemplo. O Conselho de Loures, O barco também tem, ao fim e ao cabo.
Se formos a ter por aí, também tem barcos. Sim, mas não são barcos de transporte, não é? Não são propriamente utilizados para transporte. Portanto, ali não podemos ir por aí. Eu estou a falar em termos que seja importante, em termos da economia, em termos das empresas, pronto, para se fixarem. Depois houve um problema também muito complicado, isto eu queria salientar aqui, que era preciso ter feito, mas que não dependia da Câmara e não pode ter sido feito pela Câmara, que tinha a ver com uma questão básica. Aqui há uns anos, isto não é uma questão, agora não estou aqui a imputar ao passado erros ou não. Havia um problema que a Câmara, nas contrapartidas legais, que no boom da construção era preciso, deveria, na minha opinião, e continuo a defender essa posição, agora hoje é que não há construção para fazer essas contrapartidas, ter apostado mais em terrenos do que propriamente em construção. Ou seja, o que acontecia? As contrapartidas normalmente era uma loja, 2 lojas, e portanto, Loures, o Conselho de Loures tem... Espaços verdes também. Pronto, os espaços verdes também estão incluídos, mas eu estou a dizer nas contrapartidas para além disso. Não estamos a falar, mas as financeiras podiam ter sido convertidas já percebi. em terrenos. E vou dar um exemplo. Aqui há 8 anos ou 9, uma grande empresa, não vale a pena agora estar aqui a referir os nomes, fazer publicidade não vale a pena, até porque não fica no conceito, porque se ficasse até tinha direito, mas uma grande empresa tinha interesse em fazer aqui o seu polo, todo o seu polo de background, e estou a dizer, talvez a maior empresa mundial, e procurou esse espaço. Havia um espaço e havia terrenos para isso, não eram do município. O que aconteceu? Quando o proprietário soube qual era a empresa interessada, numa altura em que os preços eram altos, quase que triplicou inflacionou o preço. Porquê? Porque era aquela empresa. Ou seja, a Câmara não pôde fazer nada, não tinha nada que pudesse influenciar e dizer, bom, porque não podia chegar lá e dizer assim, pois está bem, então se não fizer isto agora e se não autorizar e não vender a estes, agora vai alterar isto e vai fazer daqui outra coisa qualquer. Isso não pode ser feito sequer. E, portanto, este tipo de procedimentos e este tipo de políticas, hoje também estamos todos limitados. É preciso criar condições e perceber uma coisa. Isto tem sido feito, ao contrário do que o Nuno estava a dizer, isto tem sido feito pela Câmara, que é um trabalho também... Um trabalho, inclusive, com as parcerias que ele próprio falou... Algumas parcerias, também. Pronto, e que tem sido, por exemplo, o projeto Inovos, que é um excelente projeto de apoio à inovação. Só para acabar aqui, e nós temos é que ouvir os empresários. E temos neste momento as condições criadas, portanto agora é ouvir os empresários. E curiosamente, quando se ouve os empresários, e aí passamos para a segunda ronda, que é saber o que é que os restantes já sabem, o que é que os empresários exatamente exigem do poder local. E isso é que é muito importante, ter essa colaboração também e esse envolvimento. E vão ver que é muito curioso quais são as principais exigências dos empresários. Pois, efetivamente, em termos de poder local, em termos de capacidade das autarquias em movimentarem a economia nas suas regiões, nos seus municípios, há limitações muito grandes que resultam do exterior, daquilo que está à volta. Não é? Há dependências muito grandes. Agora, um município como o de Loures, como outro qualquer, enfim, cada um com a sua especificidade, e no caso de Loures até é um município grande em termos de área, tem uma área bem grande, é possível, da parte do município, criar condições mais vantajosas, mais apelativas para as empresas, de maneira a angariar meios, a angariar emprego, a angariar empresa, a angariar a economia, ao fim e ao cabo? Pronto, nós em termos de CDU pensamos naturalmente que sim, mas eu antes de lá ir gostava só de dar aqui nota a algumas questões que aqui foram colocadas, nomeadamente, enfim, naturalmente que seria insensato da minha parte não estar de acordo, que de facto no atual Estado, isto é, que as políticas nacionais são determinantes para o desenvolvimento económico e a criação de emprego, porque no fundo é isso que hoje nos preocupa a todos enquanto cidadãos portugueses, porque de facto aquilo que nós estamos a verificar é que ao fim destes anos todos de política de austeridade sobre a austeridade,
aquilo que tem, digamos, dado bem resultado é exatamente, se calhar, aquilo que nós hoje estamos aqui a discutir, embora num âmbito local. Ou seja, os números estão aí, queremos que todos nós os conhecemos, não é? O desemprego tende rapidamente a passar de flagelo a tragédia social, contudo, aquilo que lhe está adjacente, e desde logo recordar que mais de metade dos desempregados em Portugal não têm qualquer tipo de apoio, a não ser o da, enfim, de alguma caridade que por aí se vai fazendo. E naturalmente que estas políticas de austeridade se refletem, obviamente, no desenvolvimento e no crescimento económico. Não há emprego se não houver crescimento económico, não há emprego se não houver desenvolvimento económico, e uma coisa está ligada à outra, e de facto aquilo a que nós assistimos é que nesta área, digamos, dá alguns anos a esta parte, o que se tem feito tem sido, pelo menos aquilo que, em nossa opinião, CDU, é exatamente o contrário do que deveria ser feito. Colocou-se aqui algumas questões, nomeadamente em termos dos impostos cobrados no município. E que, digamos, isso poderia, a ausência de taxação desse, digamos, concretamente da derrama, poderia ser, de algum modo, promover emprego ou criação de emprego. Bom, mas também há pouco o Nuno Botelho falou da EDP e da responsabilidade social da EDP, apontando uns quantos milhões que a EDP vai dedicar, digamos assim, à tal responsabilidade social. Bom, mas isto também é algo que, e o próprio Nuno Botelho aludiu aos lucros da EDP, ou seja, a EDP serve para dar lucro. E isto, vamos lá ver, se há coisa de que os empresários, pelo menos eu enquanto no exercício da minha profissão, ouço os empresários queixarem-se constantemente, é exatamente, por exemplo, dos custos de produção, decorrentes dos custos da energia, dos custos das telecomunicações e por aí fora. Dizer-se agora isto no plano local. É evidente que, naturalmente, que em termos de economia e criação de emprego, as autarquias não têm a responsabilidade, nem a podem ter, porque também não têm competências nessa área, que obviamente tem um governo. Agora, há coisas em que podem e devem intervir. O Nuno Botelho já referiu, mas de facto a gestão PS acabou com o Departamento de Desenvolvimento Económico e Turismo, um departamento que havia sido criado exatamente para apoio à atividade económica no concelho. Dizer-se que a intenção da CDU, agora quando retomar a gestão da Câmara de Loures, reabilitar este departamento. E reabilitá-lo no sentido do apoio ao desenvolvimento económico, à atividade económica, numa perspectiva de um serviço próprio que é interlocutor de internamente, isto é, no interior da autarquia, entre o investidor e os diferentes serviços da Câmara. Num fundo, há aqui uma perspectiva que é a da redução dos custos do contexto. Nós temos também uma outra perspectiva que é esta, não é? O Concelho de Loures tem uma localização, já foi referido, não é? Extremamente privilegiada, não é? Comparativamente com outros, porque está à beira de Lisboa, tem boas acessibilidades e tudo isto tem que ser potencializado. Agora, também não pode ser potencializado de qualquer forma, não é? Uma das nossas propostas, digamos assim, é de apostar na reindustrialização do concelho.
ou seja, apostar de que no concelho se instalem empresas produtivas que têm como fim, que têm ainda, não é? Digamos, a perspectiva de um aumento de produção e de criação de emprego qualificado. E aqui, digamos, pensamos que uma autarquia pode, de algum modo, através do estabelecimento de diferentes parcerias com diferentes agentes, nomeadamente privilegiando as parcerias com os agentes locais e regionais, fazer, digamos, desenvolver um trabalho com vista a isto. Naturalmente que não vamos resolver, não se resolvem os problemas locais se os nacionais não forem desenvolvidos. Mas há outros aspectos que podem ser potenciados. Por exemplo, as boas acessibilidades de que Loures dispõe, já aqui foi referido, podem, por exemplo, também, não é? E isto é uma das outras propostas da CDU, de levar à criação, ou proporcionar, ou possibilitar a criação de um grande centro de logística no concelho. Um centro de logística que, no entanto, não se fique pela logística, que possa, de algum modo, acrescentar valor, não é? Um dos exemplos que se pode dar nesta área, por exemplo, não é? Um centro de logística em que a ele esteja associado o embalamento de produtos, etc. Há outros aspectos ainda que me parece que foram muito desconsiderados, e o Nuno Botelho há pouco o disse, com a gestão, de facto, do Partido Socialista. E isto, a meu ver, resulta de que, por vezes, não se pensam as questões de uma forma local, porque também consultando o site do município, a gente ouve iniciativas de empreendedorismo jovem, etc, etc. Bom, mas isto é um resultado das necessidades locais, ou é porque de repente toda a gente dá em fazer iniciativas nesta área. Um aspecto, para mim, fulcral, que enfim, que penso que teve algo, foi votado a algum abandono, foi de facto a questão na zona norte do concelho, da região demarcada do vinho de Bucelas, não é? Porque hoje nós temos a produção quase exclusiva é feita por empresas multinacionais e empresas de âmbito nacional, e aqui há que olhar para, de facto, aquilo que é a produção local e haver aqui, de facto, uma política de apoio a esta produção local por pequenos e médios produtores ainda existentes. E uma das possibilidades, isto é perfeitamente possível, está perfeitamente ao alcance da autarquia, é a reativação da rota dos vinhos de Bucelas, Colares e Carcavelos, que de facto também, digamos, a gestão do Partido Socialista deixou cair, e que até tinha uma componente interessante, que era a possibilidade de um trabalho de desenvolver um trabalho junto da restauração e da hotelaria, com vista até a uma outra área que pensamos nós que o concelho também tem potencialidades, que é a área do turismo. Para já disse. Sim, senhor. Eu deixei prolongar, não disse nada, porque agora com o resto da passagem vão ficar equilibrados. Eu tomei aqui 3 notas de 3 coisas que foram referidas aqui. Relativamente à fuga para os paraísos fiscais,
há uma coisa que me perturba um pedaço, é que para o ser humano o paraíso é prometido só depois da morte, enquanto que para o ser dinheiro o paraíso é real, é terreno, existe aqui. É uma coisa que me preocupa, que me perturba um bocado. Não parece justo. Quer dizer, acho isso complicado. Outra coisa, relativamente também àquilo que nós falámos, àquilo que, enfim, que tem estado a falar, e relativamente à possibilidade das autarquias atuarem ou não no desenvolvimento económico local, as competências das autarquias, as competências que neste momento estão atribuídas às autarquias, dão margem a essa atuação. As autarquias, em termos de competências oficiais, competências, enfim, atribuídas pelo Governo Central, permite-lhes essa atuação. E relativamente a um ponto que a Ana referiu, as parcerias com agentes locais. E os agentes locais têm capacidade financeira para investimento, que é uma coisa que é necessária. Bom, aí poder-lhe responder que, provavelmente, retomando o exemplo da EDP, a EDP tem acesso facilitado a financiamento bancário, os agentes locais, se calhar, não têm, não é? Vamos agora para o Nuno. Muito obrigado. Bem, de facto, a Ana falou muitas situações e muitas temáticas. Eu queria só salientar duas coisas que a Ana disse. De facto, devemos apostar na reindustrialização do nosso concelho. É uma das propostas do Governo em relação ao país na sua totalidade e, portanto, também no nosso concelho devemos apostar nisso, até porque nós éramos um concelho, até não há muito tempo atrás, dos mais industrializados da área metropolitana de Lisboa. E nessa matéria, por exemplo, a Câmara pode ter um papel fundamental na atração de novas empresas, fazendo protocolos ou parcerias com essas empresas de não taxamento de licenças, não taxamento, isenção de taxas, por exemplo, e também não taxamento da derrama durante 10 anos, por exemplo. Se uma empresa nova se deslocar, ou uma indústria nova, no caso, se nós quisermos e acharmos que não, em Loures, eu acho que sim, deve apostar muito na industrialização do concelho novamente. Essas empresas que venham têm, por exemplo, um benefício. Durante 10 anos não pagam derrama. Têm a garantia que, se tiverem lucro, não vão ter aquele custo associado. Mas há uma questão que o Paiva sobrepôs, que eu acho que é muito mais importante, que é a questão, de facto, da justiça. Eu, ao contrário do que o Pedro disse, parece-me que esta questão não pode estar separada da questão da economia e do desenvolvimento e do investimento das empresas. Porquê? Pedro não disse nada disso. É bem, então foi eu que entendi mal, desculpa. Não disse nada, eu concordei. Peço desculpa, então posso explicar melhor. Não faz mal. Pedro, se me percebi mal, não. Não percebeste, tudo bem, só não para clarificar. Mas eu, de qualquer modo, acho que, de facto, uma empresa que tenha um conflito para resolver, seja com o Estado, seja com outra empresa ou com outra pessoa em nome individual, não pode estar à espera de 5, 6 e 7 anos que seja resolvido. A maioria dos países ocidentais e das grandes economias ocidentais, estes problemas resolvem-se em 3, 4, 5 meses. Eu não sou especialista, não sou jurista, não sei se é através de tribunais arbitrais, seja do que for, se é a própria justiça que é rápida por si mesmo. O que é certo é que não se pode demorar 5, 6, 7 e 8 anos para resolver casos simples de pagamentos de uma fatura que tem atraso a mais de 90 dias. Quer dizer, isto não há empresa que aguente, digamos assim. E, portanto, de facto, se calhar é das poucas matérias onde este Governo tem tentado atuar bem, na minha ótica, é na Justiça, em que a Ministra da Justiça tenta implementar medidas para acelerar os processos nos tribunais, essencialmente os processos de cariz económico e empresarial. Mas, voltando um pouco atrás, é de facto muito necessário, e voltando um pouco à que a Ana disse, a Ana a certa altura dizia que de austeridade em austeridade e o crescimento não se vê. O problema é que nós não vamos de austeridade em austeridade. O problema é que nós viemos de políticas expansionistas a nível económico, que levaram a esta austeridade. Nós temos de conseguir, e se calhar os governos da Europa e a Europa têm de conseguir, o equilíbrio entre as duas situações. Temos de ter expansão no investimento, mas não podemos passar os limites do razoável em termos de endividamento. E, portanto, este equilíbrio, que é difícil fazer, e por isso é que há pessoas, economistas e pessoas de finanças, que têm o know-how para isto é que é difícil de fazer, não é fácil. E se fosse fácil, não estariam metade da Europa como está e a outra metade a não querer dar nada para a Europa. E, portanto, é importante percebermos que estas políticas não podem ser também simples expansionistas.
O dinheiro é finito. Por muito que nós criemos dinheiro e que metemos dinheiro no mercado, ele é finito. E, portanto, temos de ter também muita atenção, porque não pode ser só desta forma de gastar dinheiro que se consegue investir. Mas eu vou deixar aqui uma questão que eu acho interessante. Onde é que a Câmara pode, de facto, ajudar? Eu tenho conhecimento que há 2 anos atrás duas grandes empresas multinacionais que trabalham em Portugal quiseram investir em Loures, nomeadamente na freguesia de Loures. E essas 2 empresas tentaram fazer um negócio com o proprietário de um terreno que depois pediu os licenciamentos à Câmara. A Câmara, em vez de sentar com o proprietário do terreno e com as 2 empresas para ver o que é que se podia fazer para o negócio se efetivar, porque iam trazer mais de 200 empregos a Loures, não. Negou toda e qualquer conversa, pedindo até compensações financeiras que eram mais caro do que todo o negócio de empréstimo do proprietário para as empresas. E eu sei o que eu estou a dizer e posso provar noutras formas. Espero que sim. Não tenho aqui, mas posso provar noutras formas. Até que o proprietário em causa já está meteu o processo em tribunal contra a Câmara. E, portanto, quando a Câmara, e vamos também ser honestos, não era espaço, não era em relação ao ordenamento do território, não era uma rena nem uma rena. Era espaço. Era terreno que aquelas funções permitiam aquele investimento. E, portanto, como é que é possível a Câmara não ter o bom senso de dizer assim, bem, de facto, aqui neste terreno nós temos estas funções previstas, há esta proposta de investimento, as funções estão dentro das propostas de investimento, vamos aqui flexibilizar aqui 1 ou 2 questões para que este evento aconteça e que se crie mais 200 postos de trabalho no nosso concelho. A Câmara não, foi intransigente, era aquilo ou não era nada. Quer dizer, evidentemente que as empresas que tinham a intenção de investir no concelho provavelmente não irão investir tão cedo, não será naquele sítio que nunca irão investir porque a Câmara não deixa, e o proprietário do terreno nunca há de conseguir fazer nada naquele terreno porque a Câmara também não deixa. Isto é daqueles pequenos pormenores que existem devido, e aqui é claramente devido, a pequenas guerras pessoais entre alguns autarcas e alguns proprietários de alguns investimentos, e de algumas pessoas que têm alguns investimentos em Loures, e que depois não deixam que a cidade se envolva. Isto é um exemplo claro em como a Câmara podia ter feito uma parceria extraordinária sobre esta matéria, como fez, por exemplo, em questão ao IKEA. A Câmara trabalhou muito bem em relação à questão do IKEA. Como todos sabem, eu não sou daqui de não dizer as coisas corretas. A Câmara conseguiu um bom investimento quando foi a questão do IKEA e também conseguiu a garantia do IKEA que haveria outro investimento em relação a outro serviço que o IKEA queria pôr no concelho, agora em concreto já não me lembro o que é que seria, e seria na zona oriental do concelho. E isto são bons. Nessa matéria, a Câmara esteve bem em negociar com o IKEA, a dar algumas, e passo aqui um bocado a expressão, alguns benefícios a essa empresa para vir para o nosso concelho, porque essa empresa criou muitos postos de trabalho. Mas depois, 500 metros à frente, já na freguesia de Loures, não foi capaz de ter essa capacidade negociativa. Nem quis sequer negociar. De facto, são coisas que não podem nem devem acontecer. Não devemos estar... Os autarcas têm a se lembrar, eu já disse isto aqui, que os autarcas não estão a gerir coisa própria. Estão a gerir coisa pública. Que o dinheiro é de todos os contribuintes. É de todos os contribuintes. E deve ser investido, e esse dinheiro deve ser... A gestão desses interesses do serviço público devem ser de forma a que, neste caso, em relação a matérias económicas, criem emprego. Em outras matérias, evidentemente, deve ser para ajudar as pessoas, as famílias, as empresas, etc. Na sua globalidade. Neste caso em concreto, não devia haver um arrufo, por causa de um arrufo pessoal entre 2 pessoas, não se faz um investimento de muitos milhões de euros e criar 200 pontos de postos de trabalho. Este caso está em tribunal e, portanto, eu não quero falar de uma coisa que está em tribunal, mas se o Pedro Cabeça, eu como palavra de honra, vou-lhe dar os dados, depois o Pedro Cabeça consulta. Não vou dizer aqui publicamente que está em tribunal. Claro, só por causa disso. Claro. Pedro Cabeça, é assim? Bom, isto não será com certeza assim. Isto não será com certeza assim. Porque sim, mas daquilo que eu conheço deste executivo, com vários... Não posso ir muito além do que conheço com concreto, porque claro. Isto... não quero citar aqui o Churchill, que até nem é muito...
que eu gosto muito das citações dele, mas não gosto, não é propriamente a elogia que eu sigo, mas de facto é que quando se repete estas coisas e se diz estas coisas, isto torna-se grave, porque eu tenho a certeza que não há nenhum processo em tribunal, isso acho eu. Não. Nunca fui informado disso. O proprietário da Assembleia disse que ia fazê-lo. Um processo em tribunal porque era por questões pessoais. Eu não tenho a mínima dúvida que a Câmara não fez, Pedro, seja quem for do Executivo. Seja quem for do Executivo. O que eu disse é que a resposta nunca houve vontade da Câmara de trabalhar com o proprietário. Nem nesta Câmara, nem tenho a certeza que da anterior, nem estou a ver. O que eu disse foi existe um conflito pessoal entre o autarca que não aceitou negociar e o proprietário. E o que eu disse é que o proprietário, porque acha que a Câmara não tem motivos para negar aquele licenciamento, vai ou acionou a Câmara. É só isso que eu disse. A questão não tem nada a ver com a disputa pessoal das pessoas. Quando há estes impedimentos, muitas vezes, como sabe, e depois as pessoas confundem parte com o todo, muitas vezes quando há, eu não sei qual é o caso, portanto não estou à vontade, mas tenho a certeza que não, até pelo que conheço, e aliás o Nuno deu um exemplo. A história do IKEA, não é? Olha, eu sou honesto, eu sou sério, não sou demagogo. Quando o Conselho, e qualquer Conselho, vamos aqui ser convenientes, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo daquela empresa que vinha para cá e depois não veio porque o proprietário, quer dizer, qualquer Conselho, qualquer autarca quer ter aqui as melhores empresas. Eu não tenho a mínima dúvida disto. Não tenho, mas de qualquer partido. Aliás, aqui não é uma questão, é assim, uma pessoa, um autarca, a não ser que seja um prazer de destruir o seu próprio Conselho, acho que ninguém concorre para destruir o próprio Conselho, quer dizer, ninguém aqui há um plano vingativo para destruir um Conselho. E, portanto, qualquer pessoa, e conhecendo eu ainda por cima os protagonistas deste Executivo que estão à frente disto, um deles costuma vir aqui, não é? Portanto, sei perfeitamente que a situação pode não ser essa. Agora, depois temos uma outra coisa que limita isto tudo. Temos as RENs, já falámos nisso. Assim, não depende só do Conselho. E provavelmente a Câmara encontrou algum impedimento. Quer dizer, também eu conheço um amigo que aliás foi diretor desta Câmara Municipal, que já não é, há uns anos, e ele dizia-me, isto é uma pena, porque de facto os melhores sítios para construir as melhores casas não se pode construir. É verdade, porque de facto, porque são reservas, e por isso é que elas estão protegidas, não é? É de facto. E portanto temos estas coisas. Agora, não sei quais são as razões, não sei qual é o caso concreto, obviamente gostaria de conhecer em pormenor, porque senão depois fica aqui esta arte que a Câmara podia ter agido. A Câmara pode agir, e a pergunta do Paiva também, já agora a questão da Justiça, é assim, obviamente, eu não discordei, contrário, assim, é de facto, se querem saber, qualquer empresa que vai investir no estrangeiro, por exemplo, uma multinacional ou mesmo uma nacional, das primeiras coisas que faz é perguntar qual é o estado da justiça. Exatamente. Este é um dos principais referências para investimento. Obviamente com tempos, e curiosamente, ao contrário do que o Nuno, e também tenho a certeza que toda a gente tenta algumas coisas, mas não consegue. O Nuno Telho, quando diz que este governo tem feito muito para a justiça, não tem feito absolutamente nada. Posso dizer que, inclusive, é uma opinião, Pedro. Não é uma opinião, é uma prática. Eu tenho a prática, tu tens a opinião, eu tenho a prática. Tu não consegues ver nada. Tu és uma Pedro é de pessoa matéria. que só vês negativo. Não consegues, eu consigo ver as coisas positivas que a Câmara faz e as menos positivas. Tu não consegues ver nada positivo. Pronto, é a tua visão, uma visão negra do mundo, a visão negra de tudo o que acontece no mundo, e portanto, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer? Acabou o desabafo? Não, Pedro, eu já disse uma vez, e as pessoas lá em casa já me conhecem, a demagogia, as pessoas já percebem que quando estás a fazer demagogia, não vale a pena, estás sempre a dizer a mesma coisa, as mesmas demagogias baratas, sem sentido nenhum, que as pessoas já percebem. Comigo podes dizer o que quiseres. Vamos deixar o Pedro terminar. Vou continuar com as minhas demagogias. Tudo é mau, pronto, é tudo mau. Eu vou continuar com as minhas demagogias, porque sou de facto uma pessoa extremamente demagógica, inclusive como está-se a ver. Eu até estive calado e tu disseste estas baboseiras todas, portanto vamos lá para isso. Portanto, em relação à justiça, em relação à justiça, vamos lá ter que calma. Não disse nada de dizer baboseiras, calma nas palavras. Vamos deixar o Pedro terminar o raciocínio. Vou tentar acabar. Pronto, só em relação ao parênteses da justiça, de facto não tem sido feito grande coisa pelo este governo, como não tem feito por outros. Houve aqui, nestes últimos 10 anos, se calhar, houve aqui um grande momento em termos deste concreto para a economia, houve uma grande mudança, foi a história das injunções, de facto, que resolveu um problema à montante, ou seja, uma ação declarativa para cobrar uma dívida demorava 3 ou 4 anos e depois passávamos à fase executiva e, de facto, nas injunções isto passou para 1 mês e meio, quando elas corre tudo bem, porque eram pessoas que nem contestavam nem nada e demoravam os mesmos 3 ou 4 anos. Agora passou por 1 mês e meio. É verdade, foi uma grande revolução e isso foi. Não é? Por acaso foi de um governo, mas não posso dizer porque é de agora. Portanto,
Agora, o problema é que encrava na parte executiva na mesma. Ou seja, as pessoas não conseguem cobrar efetivamente. Há um grande problema e é um problema que não é só deste governo. Já veio de trás, já veio de há muito tempo. Há, de facto, um problema da justiça. Porquê? Quando as pessoas começarem a pensar que gastar dinheiro na justiça é um desperdício, ou seja, quando os cortes orçamentais começam a ser também feitos na justiça, obviamente não há investimento. E se não há investimento, não há melhoria. Por contrário, não se pode fazer justiça sem se investir na justiça. E como o país, todos os governos, com ser demagógico, nunca entenderam como primazia investir na justiça para melhorar a economia... Não se investe na justiça ou investe-se mal na justiça? Investe-se mal. Eu acho que o problema é esse. Investe-se mal. Sim, investe-se demais e mal. Não, demais não se investe. Investe-se mal. Porque se formos a ver os números, não são assim... Pronto, isso é uma valor agora, que eu não tenho. Era só por esta questão da justiça, mas vamos aqui ao que é que a Câmara pode fazer exatamente e deve fazer. De facto, como disse o pai, o que é com as competências? De facto, a Câmara não tem uma competência para obrigar as pessoas a virem investir aqui. Mas tem uma competência de promover o Conselho, como eu já tinha dito também, como a Ana Goulart também repetiu, de que tem excelentes acessibilidades, é um Conselho único e ímpar neste país e pode criar aqui empresas e fixar e apoiar as que já cá estão. Nomeadamente, e é curioso, era isso que eu disse ainda há pouco, que era também curioso saber a opinião dos empresários, essa parece-me importante para ouvir o que é que a Câmara pode fazer dentro das suas limitações e, nomeadamente, uma das coisas que pedem é parcerias com empresas, entre empresas do Conselho, entre empresas que não exportam, por exemplo, e empresas que exportam, ou seja, para fazer o benchmarking, para fazer todo este envolvimento e saber o que é que eles podem fazer também para eles inovarem. E a tal história do empreendedorismo, não no sentido de pôr um rapaz a dizer que isto é tudo muito bonito em termos de empreendedorismo, não é? Isto também faz parte, também faz falta, também estes coachings também têm a sua função e se calhar acho que as empresas portuguesas deviam também investir mais, mas a Câmara tem de facto esses deveres de criar cada vez mais formação, preparação, até para os empresários, porque também muitas vezes aponta-se sempre a formação para os trabalhadores, e muito bem, o Código de Trabalho foi implementando várias vezes, depois se cumpre ou não, e depois isso é uma chatice, isso é outra questão, mas, de facto, a formação é obrigatória para os trabalhadores, mas eu acho que devia ser obrigatória para os empresários. E, aliás, uma vez fiz um desafio a um grande amigo da CDU, um desafio, isto era, em um tom de provocação, que era, os sindicatos deviam se dedicar a fazer formação aos empresários. Então, ganhava muito com isso. As empresariais e as confederações industriais... Também, mas já agora, eu estou a dizer, foi uma provocação, foi uma brincadeira, exatamente. É uma sentido de uma boa passagem. Temos que fazer também o trabalho deles. Às vezes temos. Eu ainda não falei nada, ainda não falei, portanto, ainda nem sequer falei. Portanto, tive aqui esta interrupção. Deixa-me só acabar, então, pelo menos o raciocínio daquilo que foi feito em termos da Câmara, ou seja, em termos daquilo que deve ser feito ainda mais. Porque, de facto, a Câmara não diz que está tudo feito. Nomeadamente, e eu esta não posso deixar de passar porque já me ia passando, a história do departamento e da alteração da macroestrutura. Ana Goulart talvez se tenha esquecido como é que foi criado o departamento, este departamento, no tempo em que a CDU criou este departamento. E para que é que ele serviu? Para que é que serviu, João? Porque este departamento nunca teve, por exemplo, um diretor. Porquê? Porque foi criado para criar uma figura de um diretor que nunca esteve presente. Bom, vamos ver. Foi criado esse diretor, tomou posse no dia a seguir já não estava, aliás, foi criado aquele lugar só para isto. E este departamento foi criado assim. Foi criado e não desenvolveu exatamente as atividades económicas que tinha desenvolvido. É, de facto, e eu acho que é muito mais eficaz uma equipa multidisciplinar que possa abarcar, porque é isto que os empresários querem. Tinha só um não, o diretor do departamento não, tinha mais, mas tinha muito pouco e as competências eram muito poucas. Aliás, foi sempre uma questão que me fez curiosidade, mesmo depois, não estou a dizer só do passado, mesmo do passado mais recente, também, qual era, de facto, o trabalho efetivo, e tinha algum trabalho efetivo, não estou a dizer que não tinha, mas, de facto, aquilo foi criado um bocadinho a cuspo e sem definição de objetivos. Mas, como eu estava a dizer, os empresários, e isto foi feito, esta formação, há protocolos da Câmara com o IAPMEI, com a ICEP, protocolos da Câmara Municipal de Loures, que foram importantes e foram também a solicitação dos próprios empresários. O que é que os empresários também querem? Querem
participação em feiras e missões empresariais no exterior, o aproveitamento do esforço diplomático e económico. Isto isto foi definido num estudo, não foi feito só pela Câmara Municipal de Loures, foi feito em parceria, naquela parceria com a União Europeia, em Novos. E, portanto, é isso que os empresários querem. E é isso que é preciso dar-lhes também, é dentro das competências que a Câmara tem, dar-lhe todas as condições. E, obviamente, criar uma estrutura que possa dinamizar quando as pessoas, pegando naquele exemplo que eu acho, não é possível, mas quando existem projetos, as pessoas terem de facto esse contacto, haver o gabinete de grandes projetos e de apoio a esses grandes projetos, mas o Conselho não são só estes grandes projetos. E depois eu gostava de falar, e parece-me que estamos com um tempo muito limitado, que era a questão mesmo do desemprego, dos números de desemprego em Loures. Eu passo agora à Ana. Sim. E depois... Eu penso, então, de facto, há uma coisa, vocês não têm referido nisso, desculpem lá, mas eu sou teimoso. Como é que as autarquias vão ganhar competências suficientes para poderem atuar na economia, atuar com maior à vontade, com maior capacidade de intervenção? Mas que é a nível estratégico? A nível estratégico? Exatamente. Quer dizer, isso é uma competência que está que é do Governo. Pois por isso eu estou a perguntar como é que é possível as autarquias ganharem, terem direito a essas competências. Não querendo ser demagógico, agora desculpa lá só interromper, não querendo ser demagógico, essa política de crescimento, aliás que o Nuno falou, que não estava a resultar, as medidas de crescimento... Não foi implementadas ainda. Não existem, eu gostava de saber quais são, não existem. Não, foi anunciado. Pedro, se andas distraído, não tenho culpa. Foram anunciadas, não há muitos anos, 2 ou 3 meses, não foram implementadas. Eu disse isso que eu disse. Eu só distraído, Pedro, não tenho culpa. Se não lês ao nível, digamos, de pensar economia, obviamente tem que haver uma entidade central, porque seria muito complicado se localmente houvesse, digamos, estas competências têm de decorrer sempre, não é? De alguém que pense isto centralmente, não pode ser uma autarquia reivindicar para si um conjunto de competências nesta matéria, porque seria de facto pôr até em causa aquilo que são os pressupostos do desenvolvimento económico de um país, e aliás um país que até está condicionado pela sua integração na União Europeia. Mas eu queria só dizer aqui uma coisinha, porque o Pedro Cabeça colocou a questão relativamente ao diretor do, creio que se chamava Departamento, creio não, era o Departamento de Atividades Económicas e Turismo. Bom, eu sobre esse processo do diretor não posso de todo falar ou tampouco comentar, porque não sou conhecedora. Posso, no entanto, dizer que este departamento, ao contrário do que disse o Pedro Cabeça, realizou trabalho. Eu lembro, por exemplo, de uma coisa interessante que foi criada e, entretanto, depois o PS na Câmara abandonou, que era o galardão de mérito empresarial. E creio que era não só, digamos, algo que servia como incentivo ao investidor local, mas tinha ainda uma outra componente, que era a componente do reconhecimento por parte do município daqueles que investiam no concelho. Isto é, optavam por investir no concelho. Porque, aliás, como creio que foi o Pedro que disse, obviamente que ninguém pode obrigar ninguém a investir onde quer que seja. Isto, digamos, não é por decreto, estas coisas não são por decreto. Mas podem-se criar condições para que, digamos, o investimento, digamos, tornar o concelho atrativo para esse mesmo... Estão quase todas criadas, uma grande parte delas estão criadas, neste momento, nos últimos 12 anos também. Esse próprio investimento. Por exemplo, uma das nossas propostas CDU passa por isto. O antigo Instituto Tecnológico e Nuclear
foi, já com este governo, integrado no Instituto Superior Técnico. Criando, portanto, eles têm o Instituto Superior Técnico tem o Polo de Oeiras, no Tagus Parque, e agora tem o Polo de Loures na Bobadela. Pode ser, é perfeitamente possível ao município, e esta é uma proposta nossa, nós vamos fazê-lo, estabelecer uma parceria com o Instituto Superior Técnico, não é? E é o Instituto Superior Técnico, são escusados os louvores e elogios, no sentido de incentivar a instalação no nosso concelho de empresas tecnologicamente avançadas. E isto porquê? Porque nós falamos de projetos, alguns grandes, que até do ponto de vista, digamos assim, das contrapartidas para o município podem ser francamente apetecíveis, mas há uma preocupação também que não é importante criar emprego, mas é importante que este seja um emprego qualificado e que seja um emprego com direitos. Isto para nós também é muito claro. Há ainda um outro aspecto, e de facto eu peço imensa desculpa, mas estou com um problema familiar e tenho mesmo que sair dentro de instantes, que eu deixaria só para a nota final. Eu já agora há pouco não referi isto, mas faço questão de o fazer agora. Portanto, eu falei da questão da região vitivinícola de Bucelas, soube que está para breve, creio que agora no verão, a inauguração do Museu do Vinho, um projeto que vem da gestão CDU, e congratulo naturalmente com isso, porque pode ser não, é de certeza um polo de atração para o desenvolvimento daquela zona do concelho. Eu queria dar uma nota final rápida, relativamente ao comércio tradicional, vulgo comércio de rua, não é? Pronto. Tem-se verificado, não é também, digamos, apanágio do concelho de Loures, muito bom seria, se calhar se fosse, não é? Mas não é, ao desaparecimento de um conjunto de lojas, não é? Comércio retalhista nos últimos anos. Naturalmente que também sabemos que isto decorre de uma febre que assolou o nosso país e muito em particular a região de Lisboa, que plantou grandes superfícies comerciais, ou apareceram quase como cogumelos, por todo o lado. Enfim, quem conhece outras capitais europeias até fica um pouco surpreendido com isto, não é? Pronto, que acabou por de algum modo atingir este comércio, este pequeno comércio tradicional. Bom, aqui também há uma proposta muito clara da parte da CDU e que passa por um outro aspecto também importante. Por um lado, o apoio ao comércio tradicional, local, é e sempre foi, digamos, uma forma de estar da gestão CDU. E neste momento pensamos que ela é ainda mais imperiosa, necessária, por um motivo muito simples. Nós estamos a assistir, e no caso concreto eu, que vivo em Sacavém, estamos a assistir ao núcleo antigo de Sacavém como que esvaziar-se. Não dir-me-ão assim, bom, mas isso também aconteceu com a Baixa de Lisboa, eventualmente também, mas isto tem que ser contrariado. E contrariar isto passa pela reabilitação urbana daquelas zonas mais antigas, dos núcleos antigos, centros históricos, enfim, o que se lhes queira chamar, o que envolve não só a requalificação e reabilitação do espaço público, do edificado, mas também, e é isso que nós, CDU,
propomos, defendemos e propomos à população do Concelho de Loures a reabilitação económica, nomeadamente através do comércio, o chamado comércio tradicional, e os serviços de base local. E, portanto, ficava-me por aqui. Portanto, o cartão Geração S pode ajudar um bocadinho. Eu penso que o cartão, eu peço imensa desculpa, mas eu, por acaso, tomei nota aqui do cartão Geração S. Agora, eu só tenho alguma, e isto é muito pessoal, nem é para ser tomado como qualquer crítica. Eu só tenho alguma dificuldade que na população idosa do Concelho de Loures, que é também uma população do ponto de vista, digamos, enfim, económico e social, se quisermos, diferente da população mais recente no Concelho, não é uma população jovem, uma população habitacional mais recente, que isto seja, digamos, venha facilitar assim tanto a vida aos idosos. Facilitar assim tanto, é uma ajuda, é uma pequena ajuda. Exato. Não é obviamente a resolução, aliás, disse isso. Não pode ser. Até porque estou convencida que este cartão Geração S, provavelmente nas farmácias, nos centros de saúde, enfim, onde infelizmente a população idosa mais consome, tenha alguma eficácia. E mais uma vez agradeço imenso o convite. Passar então ao Nuno Botelho. Muito rapidamente, peço desculpa. Eu também concordo com a Ana. De facto, e voltando um pouco atrás, é muito complicado a Câmara tomar medidas de caráter mais estratégico em relação às competências no desenvolvimento económico local. Agora, em concreto, a Câmara pode ter políticas micro, portanto, direcionadas essencialmente para certas áreas da economia. Por exemplo, podemos claramente melhorar na questão do turismo gastronómico, podemos claramente melhorar na questão do apoio ao comércio tradicional. Era uma das bandeiras do Partido Social Democrata em 2009. Foi eu até que escrevi uma grande parte do programa sobre essa matéria. Podemos melhorar as políticas. Não queres que eu diga as medidas todas que eu propunha? Animação cultural de rua, por exemplo, que traria mais pessoas. Há várias. Vezes o programa, eu acho que não quero fazer publicidade agora. Devíamos ter. Para não ser demagogia. Não faço demagogia. Não, eu sei, sou eu. Isso é um exclusivo meu, no Paulo. Isso não há dúvidas. Também devíamos, e como disse há pouco, ter parcerias para trazer indústrias para o Concelho, parcerias com empresas de grandes multinacionais. Parece-me que essas é que são o grande polo de atração de emprego em grande dimensão. Estamos todos de acordo. Sim, eu estou a falar, na realidade, de políticas concretas que o Paulo Azul pediu. Podemos também apostar muito, e em Loures, na Zona Norte, temos uma grande área para isso, apostar muito no setor primário, essencialmente na agricultura. Podemos criar políticas de incentivo a práticas agrícolas, desde a suinicultura, desde a pecuária, a horticultura, etc. Portanto, temos muitos modos e meios para criar algumas políticas concretas que possam incentivar o crescimento económico e economia local dessas freguesias. Nós temos um concelho que tem 18 freguesias atualmente e vai ter no futuro 10, em que todas elas têm especificidades próprias. Umas mais industriais, outras mais claramente urbanas, mas temos outras muito rurais e agrícolas, e que devemos tentar potenciar essas, essencialmente, em relação ao setor primário, de modo a que essas populações, primeiro, continuem aí e que se estabeleçam, não só os idosos, mas também os seus filhos e os seus netos, nessa mesma terra, nessas terras, até porque são próximas de Loures, no centro de Loures, e são próximas também da área metropolitana de Lisboa e da grande cidade que é Lisboa. Portanto, não há uma necessidade, e o que tem acontecido muito no nosso concelho, as freguesias mais rurais têm perdido alguma população para as freguesias mais urbanas. Mas dentro do próprio concelho, eu acho que nós, embora o concelho seja grande, há proximidade entre essas freguesias, poderíamos criar aqui alguns polos de atração para que as pessoas continuem a manter a sua terra. Infelizmente essa tendência não, é geral. vai se invertendo um bocadinho.
Nesta fase vai. Sim, infelizmente vai-se Nesta fase há uma coisa, há uma coisa que até me parece um bocado dissonante uma da outra. E de resto a Ana tocou nesse ponto. Uma coisa que eu verifico, não sei qual é o resultado, não tenho elementos para avaliar da bondade dos resultados, mas uma coisa que nos chega constantemente, semanalmente, é a realização de feiras, de encontros, de artesanato, ou de artigos sim, artigos de criação de agrícolas particulares, rurais, feiras rurais, mas, enfim, na prática, quase todas as semanas, ou todas as semanas mesmo, há iniciativas dessas. Como digo, não tenho elementos para avaliar da bondade dos resultados, não sei que resultados é que tem. Esse é um aspecto. Esse é um aspecto de apoio, claro, pelo menos aparente, ao comércio mais tradicional de todos. Aquilo ali é o consumidor direto, é o produtor direto ao consumidor. Sim, praticamente, sim. Isso comparado com realmente a poluição, eu agora vou-lhe chamar assim, enfim, não querendo ser pejorativo, com as grandes superfícies de comerciais, que também em Loures aquilo... É verdade é que a Câmara nos últimos mandatos, essencialmente foi o Partido Socialista que foi no mandatos do Partido Socialista que aconteceram, abriu duas grandes superfícies comerciais. Abriu, ou melhor, licenciou... Estava a falar no hospital. Uma foi iniciada antes, como sabes. Eu sei, não estou a criticar, estou a ter um fato. Eu só estou a dizer que uma já vinha antes e outra... Eu, por acaso, na minha opinião... Antigo Carrefour, já se pode falar Carrefour, já o antigo Carrefour para identificar mais facilmente. Já não está em Portugal. Exatamente, à vontade. É evidente que, na minha opinião, se calhar eram necessárias, mas se calhar não tinham sido necessárias da dimensão, por exemplo, que o Loures Shopping tem. Bem sabemos que é um investimento privado e que foi feito, digamos, de modo a criar um novo centro de comércio retalhista. Eu sei isso tudo. Mas se calhar a dimensão do Loures, passa aqui a publicidade, do Loures Shopping, é exagerada até para a dinâmica do próprio Conselho em termos de comércio. Mas já agora eu gostava que, e agora estão só os dois, se referissem às vantagens, se é que de facto há vantagens palpáveis daquelas feiras todas que se fazem semanalmente. Eu estou à vontade. Isso realmente estou à vontade porque gosto, digamos, os feirantes. Sou consumidor dessas feiras. Eu e a minha esposa vamos muitas vezes a essas feiras comprar produtos mais tradicionais, com menos, chama-se biológicos, e acabam por ser até alguma coisa química, parte da hortifcultura, etc. É também um produto ligeiramente mais caro do que se calhar na grande superfície. Mas isso depois é uma escolha do consumidor. Eu acho que é positiva para os produtores terem mais um meio que possam vender os seus produtos. Diretamente às pessoas. E, portanto, todas as iniciativas podem não ser muitas, ou podem ser muitas, mas nunca serão as necessárias para cobrir as necessidades que os produtores necessitam para pôr o produto na rua, entre aspas, passa aqui um bocado a imagem. E, portanto, estas iniciativas são positivas, evidentemente, o próprio Pedro admite que não são suficientes, temos que tentar arranjar outras medidas de modo a potenciar... Exatamente, potenciar estas potencialidades, passa aqui o pleonasmo, potenciar estas ideias, essencialmente no setor primário, transformá-las e pô-las ao serviço do grande público, neste caso muitos consumidores. É difícil, não é fácil, mas, e nós sabemos que as grandes políticas macro são feitas a nível nacional. Isso voltamos sempre à mesma questão. Mas estas pequenas coisas, estes pequenos acordos, as pequenas parcerias para algumas coisas em concreto, para o setor primário umas, para o comércio tradicional outras. Por exemplo, a questão da animação cultural de rua eu acho que é essencial no centro da cidade de Loures, no centro da cidade de Sacavém. Nós sabemos que estas cidades chegam às 6 horas, 6h30, mesmo em dias normais de trabalho, e praticamente morrem, entre aspas, em termos de comércio, em termos de pessoas na rua. As crianças saem das escolas, vão para casa. Os adultos saem no emprego e vão para casa. E, portanto, morre. Onde é que está vivo? Está nos grandes centros comerciais, nas grandes superfícies comerciais, peço desculpa, e, portanto, aí é que existe alguma vida. Mas temos que tentar trazer estas pessoas de volta ao centro das cidades,
neste caso Loures e Sacavém, que são os maiores polos, e Moscavide são os 3 maiores polos, e Portela também, os 4 maiores polos de comércio. Portela é um bocado diferente. Sim, é o centro comercial também. Não, mas temos uma dinâmica muito própria. Temos que ter uma dinâmica concreta para cada sítio, como animação essencialmente cultural. Se nós, por exemplo, trouxermos É preciso humanizar o centro dos... E como eu diria... Os centros urbanos. Claro. Dinamizá-los e humanizá-los. Tentar, através de vários polos de atração, por exemplo, culturais, se tivermos edifícios que possam ser aproveitados para fazer um misto entre um serviço de comércio e um serviço cultural em que mostra o próprio edifício, como acontece, por exemplo, no Conventinho, e bem, mas no centro da cidade de Loures temos 3 ou 4 edifícios, são edifícios que são históricos, até para a implantação da República. Por exemplo, podemos atrair pessoas a visitar esse edifício e aproveitar para pô-las ali no comércio local, por exemplo, ali com umas dinâmicas novas, porque os comerciantes não têm problemas nenhuns em estar abertos até às 8, 9, 10 horas, se for preciso, ou abrir ao domingo. Só que se abrirem, querem também ter ali alguma dinâmica para as pessoas virem. Claro. Vamos agora vou tentar falar, Pedro, para terminar. Vai sentando aí o que é demagógico e depois no final diz eu não consigo falar, mas é uma questão. Temos que terminar. Portanto, eu ainda não falei quase nada, exatamente, que é importante. É assim, obviamente, em relação à questão das grandes superfícies e de tudo do comércio, do que é preciso desenvolver nos centros, é verdade que as câmaras têm algumas limitações, mas podem fazer coisas em concreto. É verdade. E pode-se dinamizar mais. O centro de Loures, o Nuno centrou-se muito em Loures, depois falou no caso da Portela. Portela tem uma dinâmica completamente própria, até pela construção, quando foi feita para um grande condomínio. Aquilo era um grande condomínio na altura, ou seja, aquilo é uma aldeia muito interessante. Eu gosto muito do espírito da aldeia, portanto acho que a Portela é uma aldeia-cidade, que é uma coisa muito interessante. Conheci bem as pessoas, isto de ter passado por várias freguesias, que todas elas diferentes, quando estava nas Loures, permitiu-me conhecer o tipo de pessoas que cada freguesia tinha, tive algumas surpresas. Portanto, nós podemos fazer os desenvolvimentos todos, mas de facto, o que foi preciso foi criar condições. Neste momento, o Conselho, como eu disse, eu volto a repetir isto, não é demagogia, é assim, foi criada uma série de condições, foram criados uma série de polos. Porque dizer, e ser perfeitamente, bom, nós queremos melhorar a estrutura industrial, que já foi uma das maiores, e portanto temos esse, mas fazer o quê? Tem sido feito, têm sido criadas condições, daí as acessibilidades, isso tudo. Agora, as pessoas só podem fazer uma parceria com grandes empresas. Como disse, foram feitas tentativas de parcerias, várias com várias empresas, nomeadamente quando a Ana se falava ali na história do polo com a Bodela, ela não está cá porque lembro-me que era uma das piadas grandes que existia naquele Conselho de Loures há uns anos, quando o município aderiu ao ZLAN, não era? Que era a Zona Livre de Armas Nucleares, num único concelho que tinha um reator nuclear. O Loures tinha um reator nuclear. Tinha e tem. Pronto, mas na altura havia esta coisa do ZLAN. Normalmente brincava-se muito com isto, quer dizer, era a Zona Livre de Armas Nucleares, excepto aquele reator. Não era uma arma, de facto, mas era um reator. Bom, mas, tirando esta parte, esta brincadeira, de facto, este tipo de iniciativa que a Ana disse, são, de facto, desejáveis por qualquer Câmara, nomeadamente a Câmara de Loures. Eu lembro, e esse eu tive conhecimento, e portanto daí estar a falar à vontade sobre ele, teve um grande projeto, e se calhar não é à toa que o Carrefour está onde está também, tinha um grande projeto, aliás, que já vem dos tempos do António Costa, do grande desenvolvimento do Planalto da Caldeira, se recordam, que era criar ali um grande polo tecnológico, aproveitando o hospital, e vejamos agora, Loures até já tem hospital, independentemente de quem contribuiu tudo para ele, quem é que contribuiu mais, quem contribuiu menos, depois isso há sempre o pai maior e o pai mais pequeno, não interessa. Quando estava lá uma placa a dizer que era lá o hospital, os terrenos nem sequer eram do município. Com 90 e tal anos de história. Portanto, houve muitos pais e mães e filhos. Já não é mau, Pedro, admitir que não há só um pai. Não há só um pai, como é óbvio. Já não é mau. Mas se não fosse deliberado a história do terreno que não existia e que não era da Câmara e que estava lá a dizer aqui que vai ser o hospital e o terreno era de um privado, ainda lá estávamos à espera. Favoravelmente? O PS com certeza, não é? E o PSD também votou. Também votou. Então, bom, mas agora à parte, mas era a criação ali de um grande polo tecnológico e inclusive parcerias, isso foi encetado, parcerias com universidades para criar ali um polo tecnológico, polo até de saúde, isso tudo, portanto, criar ali uma grande dinâmica naquela zona.
onde até... Cluster de saúde era essa a ideia? Era um cluster de saúde, exatamente, com todas estas, com uma outra questão, que era até criar ali, que não existia no Conselho, a tal história de habitação de grande qualidade para fixar os médicos, portanto as pessoas, a classe média alta, que funcionasse naquele polo, e com a tal logística da tal grande empresa, portanto tudo isto foi também pensado. O problema, lá está, é que as câmaras podem ter muito boas ideias, fazer todos os esforços, mas depois é preciso que as pessoas venham mesmo e é preciso que todos colaborem, nomeadamente até no pequeno comércio, que eu dou o exemplo do sítio que eu conheço bem, por exemplo, Torres Vedras tem uma iniciativa cultural, isto agora por causa da animação de rua, que não é assim uma coisa tão fácil, então não é isso que vai trazer, mas ajuda também, tudo isso faz parte. Mas em que são as associações de comerciantes que organizam, por exemplo, aos sábados de manhã, espetáculos que pagam o comércio local para que os miúdos estejam nesse teatro a ver o teatro. E portanto, isto é tudo promovido. E isto é promovido pela Associação Comerciante. Portanto, acho que aí os comerciantes também podem ajudar mais e a Câmara deve ter o incentivo de os incentivar também a fazer. Portanto, a Câmara não se pode substituir a tudo, mas pode incentivar, obviamente. Também não pode fazer espetáculos como era costume antes. Aliás, eu fui um dos... nessa altura nem sequer ligado a nenhum partido político, um dos grandes críticos de determinadas festas em que inclusive pagavam, e bem, aliás isso criou uma grande polémica na altura, a um senhor para era mesmo isto e portanto não estou aqui a arrotar em público e portanto foi bem pago e portanto esse tipo de coisas também não, quer dizer, é assim, alguma qualidade também, aliás eu dizia na altura, nós somos salões, sim senhor, mas nós somos burros, quer dizer, por amor de Deus, não é? Pronto, portanto isto é preciso também potenciar, mas é preciso, não é só dizer, porque senão é demagógico. E tudo isto leva à criação também de emprego. E era isto também o outro tema que nós ainda não abordámos praticamente nada, ou melhor, tudo isto serve para a criação de emprego. Agora, foi feito assim tão mau trabalho na Câmara de Loures e não fixou emprego? É curioso. Infelizmente, o desemprego existe em todo o país e cada vez mais. Já estamos nos 17,5 em termos nacionais, não é? 17,7. 17,7, um bocadinho mais que 17,5, portanto, os últimos dados. Do primeiro trimestre de 2013. Loures, eu vou só dar umas concretas que é para acabarmos mesmo, porque Loures está muito abaixo, sem a história das derramas, ou seja, também conseguiu fixar. Curiosamente, no desemprego feminino, é dos concelhos com menor taxa de desemprego feminino, não é que isto ajude nada, é assim, mas é importante. Sim. Ou seja, isso também foi algum trabalho então. Ou seja, quando corre mal, é a Câmara que não fez. Quando corre bem é a Câmara que não fez também. É a Câmara, é assim, quando corre bem também a Câmara fez. Não é? Também alguma coisa manteve. Mais. É bom, da verdade, deixa-me fazer uma nota que é importante. Mas é curioso. A taxa de desemprego é medida com as pessoas que se inscrevem no Não, mas eu aqui deixa só fazer a taxa de desemprego com as inscrições e depois há uma extrapolação para aqueles que não estão inscritos. Exatamente, deixa-me só raciocínio. Mas, como tu sabes, estou a falar de números concretos. Muitas delas pessoas, ou se calhar a grande maioria, não trabalhava no Conselho de Loures, é isso que eu quero dizer. Portanto, não pode haver. Eu sei, eu estou a dar razão. Eu só estou a dizer. Os dados do centro de emprego. Essas pessoas não trabalham. Até estou a beneficiar a Câmara neste sentido. Essa maioria das pessoas que são desempregadas em Loures não trabalhavam em Loures, trabalhavam em Lisboa, noutros conselhos. O que eu quero dizer é o seguinte: sim. Em Loures há perda de emprego também. Por outro lado, também há pessoas a trabalhar em Loures. Exatamente, evidente. Mas não tem. Acredito que grande parte das pessoas que lá estão. Não sei se serão. Será ela por ela. Mas obviamente a proximidade também ajuda. Os investimentos, como há outros investimentos, como existiu o Marley, isso tudo. Só com uma nota também final, já que. Também se falou na derrama e em algumas questões, eu não quero usar a palavra porque o demagógico aqui sou eu, que a demagogia de algumas pessoas, que já sabem tudo, quer dizer, há pessoas que até vêm de fora e que já sabem até o que é que fazer no Conselho, curiosamente, nos Conselhos de onde vêm e que já sabem tudo, o desemprego é manifestamente superior. Infelizmente. Muito bem. Infelizmente. Portanto, é porque o trabalho da Câmara também não foi bem feito. O meu agradecimento. Agora tenho esta última frase. A defesa da honra. Outra frase sem responder. Eu acho que agora, em nota de rodapé, na Regi, o Sr. António tem que pôr assim: Poder Local Caldas da Rainha.
se quiseres, vamos fazer um debate sobre as Caldas da Rainha, mas vem cá os autarcas das Caldas da Rainha. Eu não falei. Não, mas, nós não sabemos bem. Então pode ficar esse debate. 30 segundos. É evidente. Porque é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. É porque eu vou baixar impostos já porque vou resolver o problema. É perfeitamente normal. Um concelho que está a 80 km de Lisboa, ou 100, ou se calhar 100, acho que é 100, cerca de 90, tenha muito mais desemprego que um que está a 5 não é verdade. km. Não é verdade. Só para o cabeça não é. Só para o cabeça não é. Oleiros. Tem quantas pessoas? Vila Velha de Roda. Tem 1000 pessoas, não tem 1000 pessoas. E é por amor de Deus. com esta animação, Oliveira de neste Frades, caso, entre Pedro Cabeça e Nuno Botelho, que nos despedimos até o próximo programa, agradecendo a presença do Nuno Botelho, do Pedro Cabeça, da Ana Goulart, que teve que nos deixar mais cedo, infelizmente para ela, infelizmente para nós, evidentemente. E para si que esteve desse lado, o nosso boa noite, muito obrigado e até o próximo Poder Local Loures. Boa noite.